e acabou que o templo também foi destruído. Esse templo ele foi construído posteriormente, não é? Mas já não foi mais aquele templo construído por Salomão, não, tá bom? Perfeito, obrigado, Adnilson. Lembrando que semana passada, Vanessa, a gente estudou o tema de Daniel. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre o sonho de Nabucodonosor? Nabucodonosor tinha quem era um dos cativos que estava lá, que revelou o sonho dele? Daniel. E Daniel era o que? Era um cativo que veio lá de Jerusalém. Quando ele dominou essa cidade, ele havia destruído esse templo de Salomão. Então, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, no ano 605 a.C., ele destrói o templo, leva um monte de cativos, dentre eles Daniel, que vai ser aquele personagem que a gente viu semana passada, que revelou o sonho de Nabucodonosor. Tá? Depois disso, o templo é reconstruído, o Zorobabel, melhorado por Herodes, e esse templo que Jesus está aí é justamente esse templo que foi reformado e ampliado por Herodes o Grande. Mas então, Jesus olha para essa joia arquitetônica do mundo antigo e faz essa declaração aí, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E até hoje, Jerusalém desperta a curiosidade, um mistério a respeito do destino da humanidade, né? As grandes religiões estão ali representadas em Jerusalém. Você tem uma parte que é de domínio dos cristãos, uma parte que é de domínio dos judeus, uma parte que é de domínio dos muçulmanos. A foto que você tem aí na sua tela é o chamado Domo da Rocha, né, da mesquita Al-Aqsa, que é uma mesquita muçulmana, e perto dali tem um templo, o portão do templo, onde os judeus acreditam que naquele cemitério que é ali, quando vier o Messias, ele vai ressuscitar as pessoas que estão ali, né? Então, por eles não reconhecerem Jesus como o Messias, como os cristãos reconhecem, eles não entendem de que forma essa profecia da ressurreição ela vai acontecer. Isso nós temos mais luz no Novo Testamento, em especial lá em 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15, temas que a gente vai revisitar pouco a pouco aqui dentro dessa classe de estudos, tá? Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui a Mateus 24. Jesus ensinou diferente, né? O que é que Jesus ensinou a respeito de Jerusalém? Muitos cristãos acham que a última guerra vai ser travada ali, muitas organizações de defesa do Estado de Israel se colocam ali, mas Jesus falou que Jerusalém seria cercada e destruída, e isso aconteceu literalmente, a história demonstra isso, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, que depois se tornou imperador de Roma, ele toma a cidade de uma forma tão intensa que milhares e milhares de pessoas morreram pela fome antes da invasão, do cerco, a espada e a chama. E Jesus havia advertido isso, né? E é interessante a pergunta que os discípulos fazem no verso 3. Quem pode ler aí? Está até, inclusive, na tela. Se você não quiser, se tiver com sua Bíblia na mão, se não tiver, está na tela. Novo voluntário, o que é que diz aí o verso 3? O que é que Jesus falou quando os discípulos lhe interrogaram? Vou começar a dizer, viu? Vou chamar os nomes, tá bom? Não me deixem falando sozinho. Posso ler? Pode ler, Zé Roberto. Fique à vontade, amado. Perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha só. Os discípulos, eles fazem uma pergunta, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a pergunta está dupla, né? Quando Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, sendo que o templo significava ali, representava para os judeus a presença do próprio Deus, o favor de Deus, a sua missão no mundo como representantes, filhos de Abraão. Então, quando Jesus fala da destruição do templo, na mente do judeu, o que é que ele pensou? Olha, se o templo vai acabar, é porque o mundo vai se acabar. Eles associaram a destruição do templo à destruição do mundo, aos dias finais. Então, eles fazem a pergunta
do jeitinho que o Zé Roberto fez aí, uma pergunta dupla, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, né? E Jesus, por misericórdia deles, ele faz uma resposta que ela é dupla também. Ela mistura elementos tanto da destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70, quanto dos sinais da volta, da segunda vinda dele na destruição final do mundo. Então, o que é que acontece? Quando a gente olha para Jerusalém e o que aconteceu nela no ano 70, a invasão e a destruição, ali você tem em miniatura alguns elementos que também acontecerão próximo à vinda do Filho do Homem. E a gente vai ver uma série de sinais que estão aqui, então, em Mateus capítulo 24, descritos como eventos que vão preceder a última grande crise da Terra antes da volta de Jesus. A destruição de Jerusalém foi uma miniatura, uma prévia da crise antes da sua segunda vinda. Então, Mateus 24 vai nos dar essa série de sinais que falam da volta de Jesus. Mas esses sinais, eles não valem isoladamente, eles podem ocorrer algumas vezes ao longo dos séculos, e Jesus nos advertiu. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Você vê essa parte, essa frase repetida aí por Jesus algumas vezes, a fim de que a gente ficasse alerta. Esses sinais, isoladamente, eles não anunciam o fim, mas quando todos os sinais estão simultâneos, progressivamente, e um último e grande sinal que a gente vai destacar no final, aí você vai ver e juntar todos os elementos para você poder entender o tempo solene em que nós estamos vivendo agora. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora da vinda de Cristo. Mateus 24, verso 36, vocês leram isso. Mas a gente pode ver os sinais de um Deus que se aproxima, os passos. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, e esses sinais eles estão distribuídos aí em Mateus 24 em 4 grandes categorias, né? Na religião, sinais no mundo religioso, sinais no mundo político, sinais na natureza e sinais na sociedade. E a gente quer dar uma olhadinha brevemente aí nesses sinais, começando pela religião. Jesus disse aí em Mateus 24, verso 24, que haveriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos com sinais e prodígios. Queridos amigos, queridos irmãos, hoje a gente vive uma religiosidade onde muitas pessoas buscam por milagres, buscam por sinais miraculosos, buscam por grandes prodígios, né? E Jesus nos advertiu que esse seria um terreno que favoreceria, então, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. E isso tem acontecido? Tem acontecido muito, irmãos. A título de exemplo, tem aí para vocês Jim Jones, na Califórnia, que ele rejeitou a Bíblia, né? Ele, na verdade, disse, quando ele levantou uma Bíblia, disse assim, olhem para mim, não olhem para a Bíblia. Ele levou quase 1.000 pessoas para um suicídio coletivo, lá na floresta de Guiana. David Koresh também, ele dizia, eu sou o Cordeiro de Deus. Isso tudo aqui aconteceu no século XX, há pouco tempo atrás aí nos Estados Unidos. Marshall Applewhite, Portal do Céu, era o nome da seita que ele fundou, e dizia que uma nave espacial viria para resgatar as pessoas, e levou muita gente a cometer suicídio em massa. Falsos cristos, falsos profetas estão em todos os lugares. Pessoas que utilizam da boa-fé das pessoas, muitas vezes, para explorá-las, para iludi-las, para ganhar recursos. A gente viu recentemente, em meio a essa pandemia, uma liderança religiosa vendendo feijões como se fossem vacina para a Covid, né? Explorando, então, o desespero e o terror das pessoas. E isso aconteceu aqui no Brasil, né? Falsas promessas de cura, sensacionalismo, coisas que mais afastam, na verdade, as pessoas da fé verdadeira e levam descrédito para o nome do Evangelho. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui a cada um de vocês, vocês conhecem alguma história de alguém que se arroga um profeta ou falar em nome de Deus, mas que, na verdade, tem uma mensagem controversa, que busca
o engrandecimento do seu próprio nome, quem sabe hoje nas eras sociais, das redes sociais, está buscando curtidas, likes, polêmicas para se promover, mas que na verdade não falam do verdadeiro evangelho. Pelo contrário, lançam descrédito para a mensagem da Bíblia. No Japão já surgiu aí um falso Cristo, em Uganda e também aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, passeava aí nas redes sociais, nas televisões de canal aberto, uma figura até hilária, chamada Henri Cristo, parecendo gracioso, mas ele se intitulava o próprio Cristo aqui no Brasil. Faleceu recentemente também. Então, Jesus predisse que falsos cristos, falsos profetas e também uma falsa espiritualidade, E hoje em dia, a espiritualidade esotérica, nova era, mística, até a chamada bruxaria mesmo, está presente tanto em livros, novelas, filmes. Hoje em dia se tornou moda, principalmente depois daquele filme Harry Potter, onde você tem um bruxo infantil. Então, a bruxaria se tornou moda, A Wicca, que é, na verdade, alta bruxaria. Então, hoje há um crescimento muito grande. Nos últimos 25 anos, pesquisas apontam que cresceu quase 250% o número de pessoas que se identificam com esse tipo de espiritualidade esotérica, mística, voltada para bruxaria e outras coisas. E tudo isso Jesus apontou como sendo sinais da sua vinda, E tudo isso deveria nos deixar alerta. Tudo isso se tornou muito comum, está nas telas de TV, está no cotidiano das pessoas, Esoterismo, pedra filosofal, espiritismo, como se fossem coisas inocentes, mas que, na verdade, depõem contra a verdade do Evangelho. E a gente deveria ficar bem atento. Outros sinais que Jesus apontou, agora já não mais no mundo religioso, mas sim no mundo político, são as guerras. E eu sei que muitos de nós aqui já acompanhamos pela televisão, ao vivo, algumas guerras, A primeira guerra a ser transmitida pela TV ao vivo foi em 1981, a Guerra do Golfo, A Guerra do Golfo foi transmitida ao vivo pela TV e daí por diante a gente vê quase que instantaneamente grandes guerras acontecendo em todos os lugares do mundo. E Jesus falou: ouvireis falar de guerras, rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação. Só no século XX, 165 conflitos. Primeira Grande Guerra matou cerca de 11 milhões de pessoas, foi um grande trauma, mas ela ocupou basicamente ali o território da Europa. Mas, menos de 30 anos depois, já em 1939, eclode ali a Segunda Grande Guerra, não sem um período de tensões prévias, porque o nazismo já estava na Europa e o fascismo também já desde 1920. Então, a Segunda Guerra, calcula-se que matou cerca de 42 milhões de pessoas. E as guerras impetradas aí pelo comunismo em tempos de paz na União Soviética, em tempos de paz com outros países, mas dentro da sua própria população, comunismo na Rússia e na China, calcula-se que matou cerca de 175 milhões de pessoas. Irmãos, é um relato sangrento que a gente não consegue nem sequer ter noção, O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, é quase que assassinar um Brasil inteiro, em uma guerra. E o terrorismo, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, guerra do Iraque, a gente já viu aí guerra da Chechênia, guerra da Geórgia, guerra do Golfo novamente, já vimos aí guerra da Síria, sinais de que Jesus está voltando, meu irmão. Autodestruição vem quando a humanidade pudesse destruir. Esse texto ele se complementa com aquilo que está lá em Apocalipse 11, verso 18. Oh, meu Deus! Apocalipse 11, 18 diz que, na verdade, as nações se enfureceram e chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem castigados, para destruir aqueles que destroem a terra. A palavra terra aqui é planeta, no grego. Então, a Bíblia já sabia que chegaria um tempo em que o ser humano teria potencial bélico para destruir o planeta. E hoje, quando se fala em guerra nuclear,
Hoje, estima-se que algumas nações têm potencial bélico para destruir o planeta algumas vezes, mediante bombas nucleares. Isso é de aterrorizar a gente. E alguns cientistas estão alarmados com isso, porque, por enquanto, esse poder está na mão de nações e políticos. Mas esses segredos da fabricação de armas nucleares podem cair em mãos de terroristas, que não têm compromissos ou estimas políticas e podem utilizar essas armas nucleares ao sabor da sua ideologia terrorista, né? Então, quando os terroristas explodem bombas, explodem carros nas cidades, já é terrível, né? Agora, imagine se os terroristas tiverem potencial para jogar uma bomba atômica em uma cidade. É por isso que a Bíblia fala que chegaria tempos em que os homens desmaiariam de terror pelas coisas que estariam por vir, certo? Esse prêmio Nobel aí, Harold Urey, ele fala que todos os cientistas estão assustados pela vida dele e pela vida na Terra justamente por isso. Mas Mateus 24, que você leu durante a semana, fala também de sinais na natureza, desastres, muitos e ao mesmo tempo. Se você acha que os desastres estão se tornando muito comuns, é porque, na verdade, estão mesmo. O número de desastres causados por inundações, tempestades, tem subido 7,4 a cada ano nas décadas mais recentes, de acordo com o Centro de Pesquisas sobre Desastres. A temperatura geral tem sido um debate aí no meio científico, né? O aquecimento das águas, dos oceanos, aquecimento global, furacões, tsunamis, né? Sinais na natureza, sinais no mundo social, mediante fomes e pestes. Mateus 24:7 diz que haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A fome hoje convive com a grande causa de mortandade. Parece um paradoxo, mas no mundo onde muitas pessoas estão obesas, muita gente tem morrido de fome. Milhões de pessoas morrem de fome todos os anos. A FAO, que é uma organização ligada às Nações Unidas, fala que 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica. 21 mil pessoas morrem por dia. Por dia, gente. 21 mil pessoas por dia de má nutrição. E hoje, fazendo algumas visitas com o pastor Rubens pela manhã, a gente viu algumas situações semelhantes a essa, não é isso mesmo, pastor Rubens? Eu estou aqui falando sozinho, o senhor está aí descansando, dê uma palavra aí também, fale alguma coisa, dê um tostão da sua voz, ative o seu áudio, excelência. É isso mesmo, isso mesmo. É muito gratificante, queridos irmãos, estar na rua, conhecer os irmãos, estar na casa. A gente vê muita coisa boa, mas também vê e ouve muita coisa assim que nos faz pensar e refletir. Os acontecimentos estão aí, Jackson, e vamos acompanhar, mas melhor do que acompanhar, nos preparar. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais no final, se der tempo, está muito boa a apresentação, e vamos caminhando junto aí. Bom, boa noite a todos, feliz sábado, Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão conectados, e no acompanhamento deste tão importante estudo. Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Para aqueles que ainda não conheciam, apresento-vos nosso querido e ilustre pastor Rubens. No finalzinho ele terá a oportunidade de falar um pouquinho mais, com até mais propriedade do que nós expomos aqui. Pastor, mas aqui a gente tem um grupo seleto. Queria te dizer que a gente tem gente aqui conosco, como a Vanessa, que está lá em São Paulo. Temos o Davi, que o senhor conheceu aqui na igreja, ele já está aí, está lá no Paraná já. Temos a nossa amiga Carla, que está em Santo Antônio de Jesus. Temos gente espalhados aí por vários lugares do Brasil, mas que estão unidos aqui conosco para estudar a palavra de Deus, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas os temas que temos falado aqui, irmãos, falam agora da fome, falou dos desastres naturais, né? As pestes, doenças como cada um de nós aqui temos idade suficiente para ter visto aí a vaca louca, gripe aviária, epidemias terríveis como HIV, AIDS, né?
doença de Lyme, vírus de Marburg, alguns já viram até, inclusive, aquele vírus pior ainda, que era mais comum na África, né? O Ebola. Então, coisas terríveis estão acontecendo no mundo, antigas doenças voltando com mais potencial e novas doenças que, inclusive, segundo a medicina, produzidas em laboratório, coronavírus, muitos médicos estão dizendo aí que é um vírus sintético que escapou de laboratório em estudos, né? Então a gente está o mundo praticamente de joelhos aí há quase um ano por conta de seres microscópicos, né? Pandemias, epidemias, pestes, e a Bíblia já anunciava sobre esse período, né? A ciência avança, mas a profecia não falha. Deus previu o futuro e nos advertiu para que estejamos preparados. Jesus nos falou dos terremotos e a gente viu pelos noticiários tsunamis, deslizamentos, avalanches, tornados, erupções. Vou pedir licença aqui que eu estou aguardando uma ligação do hospital. Vou pedir para minha esposa atender. Como eu disse para vocês, minha irmã ainda está internada, a gente está esperando a alta dela a qualquer momento. Vocês viram aí o terremoto de Sichuan, na China, em 2008, 70 mil pessoas, e um mais terrível aqui, mais pertinho da gente, aqui na América Central, no Haiti, que matou 220 mil pessoas em 2010, e isso foi amplamente divulgado. O Brasil participou como uma missão de paz ali para restabelecer e reconstruir o país, mas tudo o que Jesus profetizou nesse precioso capítulo de Mateus 24, que você estudou essa semana, está acontecendo, queridos, diante dos nossos olhos, e são sinais de que Jesus está voltando. E qual será a nossa atitude em relação a isso? Será que seremos indiferentes aos alertas que estão sendo anunciados? Algumas pessoas, infelizmente, tratam a salvação e a mensagem de advertência com indiferença, e Jesus previu isso. Jesus ele chegou a dizer, né? Portanto, assim como no dia antes ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Querido, Jesus usou esse exemplo do que aconteceu lá no dilúvio, porque imaginem vocês, quando você lê o relato lá de Gênesis 6, é muito curioso você ver uma coisa. Noé, ele entrou na arca 7 dias antes de começar a cair a chuva. Noé construiu a arca durante 120 anos, foi dos 120 anos de pregação. Olha, o juízo de Deus está por vir, abriguem-se, vocês não precisam morrer, e insistentemente as pessoas resistiram. E quando Noé entrou na arca e um anjo fechou essa arca, o destino eterno daquelas pessoas estava selado completamente. Mas por 7 dias, porque não caiu a chuva, eles continuaram a beber, a fazer as suas festas, a se divertir, como se nada estivesse acontecendo. No entanto, o destino eterno deles já havia sido decidido e eles haviam rejeitado os apelos de Deus para o arrependimento. Eles comiam e bebiam, seguiam sua vida normalmente, despreocupadamente. Será que hoje tem muita gente vivendo despreocupadamente? Né? As autoridades de saúde têm alertado aí contra essa atitude de se aglomerar, mas você passa aqui nos bairros populares e você vê que não há nenhuma preocupação quanto a isso. As pessoas estão vivendo normalmente, como se não houvesse amanhã, alguns dizem, né? A advertência tem sido desprezada das autoridades de saúde, mas mais grave do que isso, a advertência de Deus para que a gente se prepare para o encontro com Ele tem sido negligenciada. Deus tem mostrado que é um tempo de preparo. Zé Roberto, você tem a palavra, amado. Eu queria também falar um pouco a respeito desse assunto, porque, assim, a palavra de Deus, ela coloca vários sinais, coisas que aconteceriam perto da volta de Jesus. E muitas das coisas têm que ser lidas, compreendidas e aceitadas pela fé. Porém, essa questão que estamos vivendo hoje, com toda a tecnologia, com todos os noticiários que
às vezes é 24 horas. Se você não parar, você parece que fica assistindo o jornal e notícia o tempo todo. E mesmo assim, a gente sai, vai para os lugares e as pessoas estão vivendo assim de uma forma tão despreocupada, tão alheia a um acontecimento sério em que a gente está vendo aí dia após dia a questão das mortes, dos casos, da dificuldade na saúde, dos problemas todos gerados, e as pessoas estão assim alheias, não estão fazendo caso, não estão se importando. Então, assim, isso para coisas que está vendo na TV, que está acontecendo, que está pessoas morrendo na parentela, no bairro, pessoas próximas, e as pessoas estão assim. E eu fico, assim, preocupado porque, um exemplo, só a Igreja Adventista tem mais de 160 anos falando sobre a volta de Jesus, falando sobre acontecimentos, falando do que a Bíblia diz a respeito do final de todas as coisas. E as pessoas realmente não estão vendo muita coisa, a profecia está aí, mas as pessoas que estão assim fazendo de conta que nada estivesse acontecendo. Até algumas pessoas têm perguntado para mim, pessoas que são da minha convivência, mas não aceitou a Jesus ainda, e às vezes pergunta, isso mesmo é o final dos tempos? O que é que está acontecendo? Então, assim, a gente percebe que uma dessas coisas aí que você falou, essa questão de peste, essa questão dessas doenças que vem assolando o mundo, assim, nesses últimos anos. Eu tenho 48 anos de vida e muitas das coisas que você falou aí, eu vou dizer que vi de perto, mas a gente teve um noticiário da TV, teve, na época, os livros para ler, ficamos informados, e agora nós estamos vivendo essa pandemia aí, né? Então, isso é uma lição muito grande para que as pessoas se apercebam daquilo que está por vir. Então, realmente, precisamos, nós, ao vermos acontecer essas coisas, conforme aquilo que nós já estudamos, já lemos na Palavra de Deus, a gente se preparar e estar mais apercebido para o que há de mais importante, que é a volta de Jesus. Obrigado, Zé Roberto, por sua contribuição. Eu também dou um alerta a todos que quiserem também fazer uso da palavra. Zé Roberto destacou muito bem aí a solenidade dos tempos que temos vivido e muito da indiferença que há em relação tanto ao cuidado com a saúde aí por conta da pandemia, quanto também com o preparo espiritual que a Bíblia nos chama. Queridos, isso está acontecendo diante dos nossos olhos e tudo estava profetizado e você viu aí em Mateus 24. Jesus está voltando. Esse é o tema central. Mateus 24 também alerta para a violência, o aumento da violência. E quando você vê o paralelo que Jesus faz lá com os dias de Noé, os tempos de Noé, a Bíblia diz assim, no tempo de Noé a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Irmão, será que hoje é diferente? Será que não temos visto os sinais da violência? Nós moramos aqui na terceira capital do Brasil, né? Vamos dizer, a mais populosa, ou talvez de importância, que é Salvador. Minha amiga Vanessa está lá em São Paulo. Eu sei que São Paulo também tem os seus problemas com violência, Paraná tem. Todo o Brasil está espalhado com problemas de violência, né? A violência, ela é uma marca na nossa sociedade, né? Cada ano, mais de 1.300.000 pessoas em todo o mundo perdem a vida pela violência. Né? Cumprimento das palavras de Jesus. 2 Timóteo 3, verso 1 a 4, diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis ou tempos trabalhosos. A incerteza econômica, eu tenho certeza de que cada um de vocês que estão aqui nesse encontro dessa noite, ou foi atingido economicamente durante essa pandemia, ou conhece alguém que sofreu com o desemprego, com o corte de salário, com a redução, porque a questão econômica, ela hoje também é uma pauta, né? Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada, é uma profecia que é dita lá em Apocalipse capítulo 18.
e muitos confiam em suas propriedades, em sua riqueza. O salmista Davi chega a nos dizer, a advertir contra isso lá no Salmos 20, né? Ele fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós devemos confiar no nome do Senhor nosso Deus, só Ele é a nossa segurança. Babilônia, no fim dos tempos, amontoaria fabulosas riquezas. Aí a gente vai poder estudar um pouco mais sobre Babilônia. Vocês viram semana passada a Babilônia histórica, literal, que enfrentou-se, né, ao povo de Deus, mas essa Babilônia é retomada no Apocalipse como símbolo místico, né, daquilo que será um grande enfrentamento no final dos tempos. Mas Deus diz que em uma hora ela seria arruinada. Os países estão cada vez mais endividados, mais pobres, ricos e gananciosos estão cada vez mais acumulando para si a riqueza, e cada vez mais pobres. O desemprego assusta e aumenta o acúmulo de riquezas. E o apóstolo Tiago diz, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Olha que advertência, irmãos, para aqueles que acumulam riquezas e se tornam indiferentes para as necessidades daqueles que estão ao lado, sofrendo pela pobreza, pela miséria, pela angústia, né? O Jackson, Pois não, amado? Me permita só fazer aí um pequeno adendo, que há uma advertência aí contra o enriquecimento ilícito, né? Note que, se você ler a história bíblica, vários personagens tiveram muitas posses, né? Eram donos, assim, de grandes rebanhos, de grandes propriedades, né? A Bíblia cita alguns, por exemplo, o patriarca Jó mesmo, né? É um homem extremamente afortunado. Mas o grande problema hoje que a gente percebe é o problema da corrupção. E, assim, nós podemos falar da corrupção com muita propriedade, né? Porque o nosso país ele é muito caracterizado pela corrupção. Então, há um enriquecimento ilícito. Então, o que é que a gente acompanha aí nos jornais, quando se descobrem fraudes? Quantas empresas desviam milhões, bilhões do governo, né? Do governo, dinheiro que é um dinheiro do povo, que deveria estar sendo aplicado para o desenvolvimento da saúde, da educação, do saneamento básico e coisas essenciais à população de um modo geral, mas que estão sendo canalizados, né, de maneira ilícita por essas empresas que prestam serviços ao governo, e existem milhares de falcatruas aí, e são milhões e milhões de dinheiro, de reais desviados, né, até mesmo para fora do país. E note que a Bíblia condena tudo isso. E chegará um momento em que esses que acumularam milhões e milhões, eles olharão para as suas riquezas e perceberão que nada valeu a pena, né? Aquele dinheiro acumulado ali, em um determinado momento, ele perderá todo o sentido. Só que isso, infelizmente, já será tarde demais, quando eles se aperceberem disso, né? Porque este mundo ele vai passar, este mundo ele vai acabar. E não existe nenhum bem que o homem acumule que possa lhe garantir a sua salvação eterna, que é o mais importante. Então, note que a Bíblia também profetiza acerca dessas coisas, ok? Perfeito, Adilson. Obrigado por sua contribuição. Tudo isso, conforme a gente acaba de comentar, são sinais de que Jesus está voltando, irmãos. Mas eu não poderia deixar de falar do último grande sinal, né? Jesus falou sobre a explosão de conhecimento bíblico dos últimos dias. Ele falou que o evangelho seria pregado, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E para que a gente possa ter a oportunidade de escutar o pastor Rubens, pastor, com o senhor a palavra nesse momento, como se cumpre essa profecia
esse evangelho está sendo pregado, nós estamos aqui ouvindo, estudando esse evangelho do reino. Qual a diferença desse evangelho do reino para o evangelho comum que tem sido pregado? A gente ouve aí o evangelho da prosperidade, venha para a minha igreja e você vai ser rico. O evangelho da cura, venha em busca de milagres. Mas Jesus diz aqui que um evangelho verdadeiro, o evangelho do reino seria pregado. E eu queria escutar o senhor e os demais aqui falar sobre esse evangelho do reino. O que é esse evangelho do reino? Vejam que o evangelho do reino está no contexto da segunda vinda de Cristo. E esse evangelho do reino é o mesmo evangelho eterno de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. É o mesmo evangelho. O evangelho do reino diz respeito ao governo de Deus, que se caracteriza pelo evangelho, o reino da graça, nós já estamos nesse reino, e o reino da glória quando Jesus Cristo voltar. O livro de Mateus, capítulo 24, ele está dividido inicialmente em duas partes, né? Duas partes, no que diz respeito aí às predições. A primeira parte, ela vai do versículo 3, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí, vai do versículo 4 ao versículo 14. Então, essa primeira parte, ela termina com a segunda vinda de Cristo. A segunda parte começa com o versículo 15 e termina com o versículo 31, também com a segunda vinda de Cristo. Então, ao estudar Mateus 24, nós temos que colocar uma descrição ao lado da outra. Nós temos duas descrições paralelas. O discurso de Jesus segue o modelo do discurso de Daniel e do discurso mais tarde de João no Apocalipse. Eles apresentam um quadro, digamos, Daniel capítulo 2, e em Daniel capítulo 7 esse quadro se amplia, em Daniel capítulo 8 esse quadro se amplia mais ainda, com mais detalhes, e depois do capítulo 11 ao capítulo 12, 10 a 12, se amplia muito mais ainda, ou seja, ele é repetitivo, recapitulacionista. A questão é recapitulada e é repetida e ampliada. O Apocalipse faz a mesma coisa, pega uma realidade aqui, neste ponto, caminha essa realidade até um ponto X, que é a segunda vinda de Cristo. As 7 igrejas, por exemplo, os 7 selos pega a mesma coisa, agora com um foco diferente, nos dias de Cristo, e caminha até a segunda vinda de Cristo, ali no 6º selo, e finalmente o 7º. E assim, com as 7 trombetas, as 7 pragas e tudo mais. As coisas vão se repetindo, dentro do foco que ele quer colocar, até se fechar. Então, em Mateus capítulo 24, nós temos exatamente isso, tanto na primeira parte da profecia, como na segunda parte da profecia. Então, na primeira parte, vejam, se vocês fizerem um paralelismo rápido, é como se Jesus Cristo estivesse repetindo na segunda parte a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E tanto na primeira como no segundo, parece-me que o foco está nos discípulos. Olha, o foco está nos discípulos, e o que dirige a vida dos discípulos é o senso de missão. E enquanto a igreja avança, a igreja vai enfrentar, primeiramente, falsos cristos, no mundo político, guerras e rumores de guerras, fome, aí no mundo social e tudo mais, já que você já colocou, e o ódio de todos, e finalmente uma questão que parece que acontece dentro e fora da igreja, versículo 10, que é a questão dos escândalos, do trair e do odiar uns aos outros, tá certo? E finalmente levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, toda essa linguagem de Jesus Cristo aí, parece que Jesus Cristo está simplesmente pegando o livro de Daniel, dando uma sintetizada nele e apresentando aqui nesse discurso apocalíptico. Nada mais, nada menos. Quando chega no versículo 12, ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade. Vejam que a palavra iniquidade aí é a palavra anomia. Jesus está com Daniel 7 na cabeça. Veja, e no versículo 15 ele diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Quem lê, entenda. Abominação da desolação.
Então, Jesus Cristo aqui ele está com Daniel na cabeça, Daniel na mente dele. Então, ele coloca assim para nós, na primeira parte, vai acontecer tudo isso, a multiplicação da iniquidade vai se dar, conforme está lá no capítulo 7 de Daniel, capítulo 8, capítulo 10 a 12, ali, a coisa vai crescer, vai se ampliar. Mas esse sinal, em cima da pergunta que tu me falou, isso aqui precisa ser muito importante para nós. Muito, 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 muito importante. Isso aí é mais ampliado depois em outros lugares da Bíblia, até pelo próprio Jesus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Veja, primeira coisa, a missão tem que acontecer. Tem muita gente aí hoje, irmãos, indo para o campo, indo para o mato antes do tempo. Esse não é o tempo. O tempo de ir para o mato, de acordo com a escatologia adventista, e quem escutou o pastor Vanderlei Dornelles domingo passado, ficou bem ciente disso, e domingo vai ter mais, domingo que vem, ele vai continuar falando, só aí dando um lembrete. Então, ele diz o seguinte, a época de ir para a grande cidade, de acordo com Ellen White, está no contexto do fechamento da porta da graça, da perseguição, quando não houver mais missão. Enquanto nós estivermos em missão, nós temos que estar onde tem gente, onde pessoas precisam escutar o evangelho. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender a entender aqui é que o evangelho será pregado. O evangelho será pregado. No contexto do discurso de Jesus, em Mateus, ele coloca aqui duas profecias clássicas, no estilo de profecia clássicas, embora seja um apocalipse aqui, mas a estrutura é clássica. Ele coloca o que vai acontecer. Quando você vai para Lucas, a mesma profecia ela é linear, ela acontece continuamente na história, tá certo? Lucas vai num passo a passo assim dos acontecimentos. Mas o que está colocado aqui nesse texto é que o evangelho será pregado. O verdadeiro evangelho do reino será pregado. Então, por exemplo, o que é esse evangelho do reino? Esse evangelho do reino considera o quê? A salvação em Cristo e a obediência à sua palavra. Como você lê no versículo 2 que a iniquidade vai se multiplicar, iniquidade significa transgressão da lei, então esse evangelho leva em consideração, por exemplo, a pregação dos 10 mandamentos, não tem para onde correr. E o que acontece aqui, irmãos? Esse evangelho será pregado por todo mundo. A segunda realidade aqui é o universalismo da missão. A missão é universal. A igreja de Deus é uma igreja mundial. E a missão é universal. Então, esse evangelho precisa ser pregado em todo mundo, para testemunho a todas as nações. A palavra nações aqui no grego é a palavra etnia, que significa todas as línguas da terra. Onde há um dialeto, uma língua, qualquer aglomeração que seja diferente de qualquer outro tipo de gente, então o evangelho precisa chegar. A Igreja Adventista hoje oficialmente está em mais de 205 países, mas em termos de dialetos, de línguas, no próprio Brasil nós temos uma imensa pluralidade de línguas e tantos outros países por aí. Então, para esse evangelho ser pregado, nós já sabemos que só no poder do Espírito Santo. Então, quando alguém certa vez disse assim, e este evangelho do reino está no contexto do que Cristo pregou. Quando você vai para Gálatas 1, Paulo diz assim, ainda que um anjo do céu viesse e pregasse um outro evangelho, então existe este e existe outro. Jackson citou aí o evangelho da prosperidade. A gente pode citar esse evangelho entre o outro, como um dos qualificativos desse outro evangelho, que só prega dinheiro, que só prega cura, que só prega bênção, que só prega isso, tá certo? Onde tenta fazer do céu, da terra o céu. E isso não é possível neste mundo. Jesus vem nos buscar para levar para o céu. Ele foi preparar um lugar para a gente no céu. É totalmente diferente. Então, esse evangelho do reino, irmãos, precisa ser pregado. Por que eu disse tudo isso? Porque existem muitas pessoas que precisam entender que uma das intenções do diabo nessa pandemia é fechar a igreja, é fazer a igreja parar. Eu não sei até onde nós poderemos responder a tudo que está sendo determinado, mas uma coisa eu digo para vocês, com crise ou sem crise, e Ellen White vai mais longe, ela diz que nós teremos que fazer em tempo de crise o que nós não fizemos em tempo de paz. A igreja não poderá recuar. A igreja tem que se reinventar, a igreja tem que avançar, a igreja tem que se movimentar, a igreja tem que se mobilizar, porque o grande sinal do tempo do fim não é guerra, que sempre houve guerra, não é fome, que sempre houve fome. Fome e guerra se torna sinal porque vai se intensificar. Ele vai se tornar grande em proporções universais. Tudo bem, aí se constitui um sinal.
tá certo? A violência, sempre houve violência na face da terra. Falso profeta, nos dias de Cristo havia falso profeta, nos dias dos apóstolos, a Bíblia apresenta, estava cheia de falsos profetas. As heresias, sempre teve heresias. Paulo, Pedro escreveram para combater as heresias. Agora tem uma coisa que esse é o grande sinal para nós, a pregação do evangelho. Quando um crente sai do seu compromisso de pregação para se isolar dentro do mato, ele está totalmente entrando numa furada, tá certo? Ele está se saindo do esquema do que precisa ser feito. Então, o texto diz que esse evangelho do reino será pregado. Então, eu e você precisamos estar entre aqueles que estarão onde tem gente para ser pregado esse evangelho. E só quando esse evangelho for pregado para todas as etnias, então é que virá o fim. Cristo não virá enquanto o evangelho não for pregado. Que evangelho? Este evangelho do reino, que lá no Apocalipse é chamado de evangelho eterno. É o nosso evangelho, conforme a lei e o testemunho. Irmãos, estamos chegando ao final. Eu agradeço ao pastor essa belíssima exposição do que é o Evangelho Eterno. E esse Evangelho é aquele que é chegado a você hoje. E Romanos capítulo 1, salvo engano, verso 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a demonstração de que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo morreu por você para que você pudesse ter a vida eterna. E ele te apontou que chegaria o tempo em que o mundo estaria vivendo sua última grande crise e que esse evangelho chegaria e que aqueles que ouvissem o evangelho seriam salvos. O meu sincero desejo é para que cada um dos amigos que estão juntos aqui conosco nesta classe possam dar ouvidos à voz de Deus, ver que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, ver que o evangelho está sendo pregado, ouvir este evangelho ser pregado, entender que todos esses sinais apontam para duas coisas. Jesus está voltando e eu preciso estar preparado para esse grande encontro. Eu quero dizer que milhões de pessoas têm aceitado esse convite de estar com Jesus naquele grande dia. E o meu sincero desejo é que você também tome a sua decisão ao lado de Cristo. E que diante dos sinais que ele apontou e registrou em Mateus 24, você possa ver o mundo como está e compare se não estamos vivendo no dia em que Cristo falou que ele voltaria. Jesus está muito perto de voltar, queridos, e a mensagem de hoje é que logo, logo, você vai olhar para o céu e vai ver essa cena. Jesus, ele não virá mais como um bebê inocente lá em Belém, indefeso e frágil, mas ele virá com a glória e resplendor e com todos os anjos do céu para buscar aqueles que deram ouvido à sua mensagem. Que você e eu possamos ser aqueles que disseram sim a Jesus, né? Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje você ouviu da última grande crise, mas semana que vem, se você estiver aqui, você vai ouvir essa última grande crise. Ela é resultado de uma primeira crise que já houve, uma guerra que houve no céu. E o tema é a guerra nos bastidores da história. Você vai ter um panorama do pano de fundo que está aí por trás das grandes crises e qual a origem do mal, qual a origem do conflito cósmico que vivemos. Mas o meu sincero desejo nessa noite é que você tenha ouvido Mateus 24, o Evangelho Eterno de Jesus, e aceite seu convite. Eu não posso encerrar essa reunião sem abrir a palavra a quem quer que deseje fazer alguma pergunta ou destacar. Eu quero destacar também aqui a presença de Néa. Eu não tinha visto Néa no início. Bem-vinda, Néa. Boa noite. Como é que você está? A Ednilson me disse que Néa já é especialista em Daniel e Apocalipse. Quer dar alguma contribuição aí de Mateus 24 também, Néa? Não. Eu tenho que pedir desculpa porque eu recebi o link atrasado. Aí eu entrei atrasado.
Culpa de Adnilson. Foi. Adnilson é assim Ele mesmo. esqueceu de mim, mas eu estudei. Eu estudei um pouco e deu para acompanhar direito. Obrigada. Ô, Né, obrigado você pela presença. E se você Eu que agradeço. se você puder, depois compartilha comigo o seu celular, Adnilson passa aí que a gente inclui você no grupo para você receber com mais rapidez, então, o link da transmissão, tá bom? Tem alguém que gosta... Viu, Jacques? Eu achei que ela tivesse recebido o link, por isso que eu não me preocupei. Depois que ela mandou uma mensagem aqui, não estou conseguindo entrar, e aí eu disse a Cristina, manda o link ligeiro para ela aí. Mas manda seu número, né? Mas porque Jacques não compartilhou o número dele na classe passada, e aí eu imaginei que todo mundo tivesse aí, como é que chama? Baixado o número dele e ficasse aí indicado para receber diretamente. Mas, da próxima, vou ficar mais atento, mando direto para vocês. Vou ter meu número aí na tela de novo. Quem quiser anotar, pode depois entrar em contato comigo. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre o tema de hoje? Pode ficar à vontade, meus amados. Jaquito, você está me ouvindo? Alto e claro, Marquinhos, meu amado, pode falar. Tudo bem? Não, só queria destacar a presença de uma nossa nova amiga aí, ela é prima de Suelen, eu não sei se ela está ouvindo aí, mas é a Rebeca Almeida, que está aí. Ela é prima da Suelen, tá? E a gente convidou ela e ela está agora participando aí conosco desse estudo, né? Maravilha. Interessada em estudo, tá? Rebeca, seja muito bem-vinda, receba o nosso carinho, nossa gratidão por você ter se juntado a gente e nosso desejo de que você prossiga com essa vontade, essa dedicação em estudar a Palavra de Deus, conhecer as verdades eternas contidas nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Conte conosco, estamos à sua disposição. Obrigado, Marquinhos, por ter convidado a Rebeca para estar conosco. Obrigado a cada um de vocês. E nós queremos, então, encerrar com oração. Eu vou pedir, então, ao meu amigo Adnilson que encerre com oração. Aliás, eu estou vendo aqui presente entre nós a professora Sueli. Vou convidar a professora Sueli. Pode ser, professora, fazer a oração final? Pode ser, sim. Obrigado, professora, por se juntar à nossa classe aqui essa noite. Seja bem-vinda. Meus amados amigos, aqui essa professora Sueli, um baluarte nosso aqui na Igreja Jardim Cruzeiro. Professora, encerre com oração conosco, por favor. Oremos. Pai nosso que está nos céus, Deus justo e fiel, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque a tua palavra não nos deixa no escuro, no vazio, mas nos permite entender e aprender o tempo que estamos vivendo e podermos, assim, ó Deus, preparar-nos a cada dia para a tua volta. Suplicamos o teu favor sobre cada um de nós, sobre cada um daqueles que estão estudando a tua palavra, que a direção do Santo Espírito os encha, os fortaleça, inicie nessa jornada rumo à Canaã celestial. Nos dá a tua paz e visita nesta noite todos aqueles que se encontram com essa doença terrível e toma também juntamente os seus familiares, todos aqueles que estão se colocando em tua presença para buscar livramento. Dá-nos a tua paz e uma noite em tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Sueli. Obrigado a todos. Eu espero que o tema tenha ficado claro. Mas se você tem alguma dúvida ou quer fazer qualquer contribuição, você já sabe onde me encontrar. Meu número de zap está aí com vocês. E estamos à disposição aí, toda a equipe, Novo Tempo Local, Pastor Rubens, Adnilson, Naí. Estaremos aqui para auxiliar você nessa busca aí pelo conhecimento da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um bom sábado para todos vocês. Qual é o texto que vai ler para a próxima aula? Próxima aula, a gente vai tratar de vários temas, mas se você já quiser ler Apocalipse capítulo 12 e Ezequiel 28 e Isaías 14,
Pastor, me lembre aí. O pastor já saiu? Me lembrei você também, Ednilson. Sobre a guerra. Isaías 14 mesmo, né? Isaías 14. Isaías 14 e Ezequiel 28, não é isso? 28. E Apocalipse, capítulo 12. 12. São os 3 textos básicos, né? Eu mandei até uma perguntinha aí para você avaliar seus conhecimentos, né? Mandei um testezinho aí sobre Mateus 24. Tenta responder isso aí. Tinha algumas perguntinhas ali sobre os sinais. Responde e veja se você conseguiu entender direitinho. Se não, estamos aqui para ajudar, tá bom? Vanessa, se você tiver alguma dúvida, pode mandar alguma mensagem, alguma pergunta, viu? Que depois a gente conversa, tá ok? Cadê sua pequenininha, Vanessa? Tá bem? A sua pequena. Senti falta dela hoje aí, do seu lado. É Isabela, não é? A gente não está escutando. Não consegui escutar, Vanessa. Manda um abraço para sua pequena, viu? Então, gente, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe. E até sexta-feira que vem, tá bom? Tá bom. E Jackson, Pois não, pastor? Jorge falou contigo sobre o JA de amanhã? Falou não. Falou não, né? Mas vai ter. É? Vou te ligar para a gente ajustar isso, então. Tá bom, então, tranquilo. Fala com o nosso chefe aí, Adenilson. Pronto, tá certo. Eu sou Amanhã... de falar diretamente, tem que passar pelas emanações. Eu acho que isso daí é uma questão de bigode, viu? Quem tem um bigode maior que é o chefe.